Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje, pensando um pouco a respeito de tomar melhores decisões, para se arrepender menos. Ao longo da vida da gente, nós tomamos algumas decisões das quais nós nos arrependemos, né? E a vida, ela é feita de decisões. A história da sua vida é a soma das decisões que você tomou até aqui. Todas as decisões que você foi tomando, elas foram compondo esse quebra-cabeça que é a sua vida hoje, que é onde você está hoje, o que você está fazendo hoje, as condições boas e ruins nas quais você está envolvido hoje. E essa série de mensagens tem como objetivo da gente refletir como podemos tomar melhores decisões. Como que a gente pode fazer se até aqui a gente equilibrou, tomou mais decisão ruim do que boa, ou talvez até tomou mais decisão boa do que ruim, quem sabe eliminar as decisões ruins ou minimizar o máximo que der as decisões ruins. Essa é a proposta, é a ideia que a gente tem com a mensagem que nós vamos trabalhar ela ao longo desse mês de agosto. Você é o que é, principalmente pelas decisões que você tomou ao longo da sua vida. Essas decisões, então, construíram aquilo que você é hoje. O que você estudou, a profissão que você tem, se você tem filho ou não tem filho, se você é casado ou não é casado, se você às vezes está bem financeiramente ou está mal financeiramente, se você está bem nos seus relacionamentos ou está mal nos seus relacionamentos. Toda a gama de coisas que você é hoje, você é isso que é por conta das decisões que você tomou ao longo da sua vida. Agora, as decisões, raramente, talvez nunca, são tomadas em ambientes emocionalmente neutros. Normalmente, quando nós temos que tomar uma decisão, nós temos uma gama de emoções que a gente está carregando junto na hora que a gente precisa tomar uma decisão. Principalmente as decisões realmente importantes da vida. Parece que quanto mais importante uma decisão que a gente precisa tomar, mais emocionalmente envolvido nós estamos com aquilo que a gente precisa fazer. E às vezes as nossas emoções nos levam a determinadas bifurcações em que você se encontra na iminência de ter que tomar uma decisão que talvez você nem estava preparado para tomar. Você nem tinha pensado que você chegaria nesse momento de ter que ir para a direita ou para a esquerda, mas você chegou nessa bifurcação. Você precisa tomar uma decisão. E normalmente, então você está carregado de emoções na hora de tomar essas decisões. E as emoções, elas não são boas aliadas na tomada de decisões. Pelo contrário. Boa parte das decisões ruins que a gente toma na vida, a gente toma influenciado pelas emoções do momento ou pela forma como a gente está sentindo na hora de tomar determinada decisão. Por exemplo, talvez você já deve ter tomado uma decisão ao longo da sua vida de se relacionar com uma pessoa que não era uma pessoa legal, que não era uma pessoa que fez bem para você. Um relacionamento tóxico, um relacionamento que quando você olha para trás você fala assim, puxa, como que eu vivi com essa pessoa? Como que eu me relacionei com essa pessoa? Mas se você voltar um pouquinho no momento que você decidiu se relacionar com a pessoa, provavelmente você estava tomado de emoção. Você estava apaixonado, apaixonada, você estava cego para as coisas. Talvez a sua mãe ou seu pai te avisou, olha, não é uma boa pessoa. Né? Não é a pessoa que você deve se casar com ela. Talvez um grande amigo ou uma grande amiga perto de você te alertou e falou assim, olha, essa pessoa não é a melhor pessoa para você estar junto com ela. Mas mesmo assim você tomou a decisão de ir até o fim, se relacionar, e aí talvez você consiga olhar para trás hoje e pensar assim, como que eu fiz isso? Ou uma compra. Você fez uma compra que no momento você achava que aquela compra era a compra que ia resolver o problema da sua vida. E quando você olha para trás hoje, você fala assim, puxa, que coisa terrível eu fiz. Talvez está até atolado em dívidas hoje por conta de uma situação como essa, de tomado pela emoção, pensando assim, não, é isso aqui que vai me fazer feliz, é isso aqui que vai me alegrar, é isso aqui que eu preciso para ter um alívio na vida. E aí quando você olha para trás hoje, você fala assim, que compra péssima, nem era tão bom, talvez o negócio já até estragou,
e você ainda está aí pagando e atolado e enrolando a dívida e tendo que pegar um empréstimo num lugar com menos juro para pagar o empréstimo com mais juro lá, e aí vira um nó a sua vida, porque você estava tomado por emoção na hora que você tomou uma decisão. E assim muitas das nossas decisões ruins, talvez todas as nossas decisões ruins, elas são tomadas em momento de profunda emoção, quando a gente, baseado na emoção, toma aquela decisão. Um problema aí que leva a gente a tomar esse tipo de decisão ruim é que normalmente você nunca sabe o que está em jogo em termos de consequências na hora que você toma aquela decisão. Você dificilmente consegue visualizar do início ao fim tudo o que aquilo vai desencadear na sua vida, na vida das pessoas próximas de você, se você tomar aquela decisão que você está próximo de tomar. Algumas dessas consequências, elas demoram anos para a gente conseguir mensurar totalmente o que isso tem de implicação na vida da gente ou na vida de pessoas próximas de nós. E às vezes, algumas dessas decisões, elas vão levar a sua vida inteira e talvez elas vão transcender a sua vida. Por exemplo, nós temos na história, e é fácil da gente olhar personagens históricos, porque agora a gente olha de maneira fria, e são eles tomando as decisões e não nós, e aí a gente consegue admirá-los, principalmente quando eles tomam boas decisões, que chegaram em situações em que eles precisavam tomar uma decisão e talvez as emoções deles, no momento, não fariam com que eles tivessem tomado as decisões que eles tomaram. Por exemplo, a gente tem esse sujeito aqui, que talvez a gente não conhece ele por foto, ele não faz parte da nossa história, mas você já deve ter assistido aquele filme A Lista de Schindler. Esse é Oskar Schindler. Um alemão, membro do partido nazista, extremamente rico, que enriqueceu com as melhoras econômicas que o Hitler trouxe para a Alemanha antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha uma fábrica e quando a guerra começou, ele enriqueceu mais ainda porque a fábrica dele era de esmalte, que era utilizado para pintar algumas balas e alguns materiais bélicos, e pólvora e as balas em si. Ele tinha fábrica que municiava os alemães para poder ganhar a guerra. E a gente sabe o que aconteceu no meio do conflito da Segunda Guerra Mundial, aquilo que a Alemanha fez com os judeus. Ela escravizou os judeus, colocou um monte deles em em campos de concentração, e ele matava aqueles que eles viam que não serviriam para trabalhar e colocavam os mais fortes, os jovens, os saudáveis para trabalhar, até que eles se exaurissem fisicamente e depois eles podiam matar essas pessoas. E esses judeus eram distribuídos nas fábricas dos alemães, porque eles iam enriquecer muito mais se eles tivessem escravos para trabalhar do que gente que eles tivessem que pagar salário. E chega um momento, uma bifurcação na vida do Oskar Schindler, que ele tem que tomar uma decisão. Ele está diante de uma situação onde ele está extremamente rico e ele pode comprar judeus para trabalhar para ele nas fábricas e fazer com que ele fique mais rico ainda. Mas, por outro lado, ele está vendo o que o partido dele, nazista, está fazendo com esses judeus. E ele resolve tomar uma decisão que afeta o resto da vida dele, mas afeta também a vida de, até hoje, mais ou menos 10 mil pessoas. Schindler decide comprar judeus para protegê-los da morte. E aí ele compra, e quem assistiu o filme vai ver que ele começa comprando, coloca lá na fábrica, põe eles para trabalhar de mentirinha, e eles começam até a trabalhar em fabricar material que falha, balas que não conseguem ser disparadas para sabotar mesmo o exército alemão. E de repente ele pergunta lá para o Stern, que era o ajudante dele lá, judeu, e fala assim, quantos que nós temos? 200. Não, vamos comprar mais 250 judeus. E ele vai comprando e chega um momento que o contador dele, que era um judeu e sabe controlar dinheiro, né? Ele vira para ele e fala assim, olha, a partir de agora a gente vai tomar prejuízo se a gente comprar mais judeu. E ele fala, nós vamos comprar mais judeu. E Schindler, ao longo da Segunda Guerra Mundial, ele gastou $1.100.000 comprando judeus. Era toda a fortuna dele. Isso em dinheiro de hoje, se a gente fosse converter em dinheiro de hoje, tirar a inflação, não sei o que, seria entre 30 e 40 milhões de reais, o equivalente.
Era toda a fortuna dele. Era todo o dinheiro que ele tinha ganho a vida inteira. Ele pega esse dinheiro para comprar 1.200 judeus, para que eles possam ser salvos do Holocausto. Numa época em que eles chegaram a matar 6 milhões de judeus. E Schindler, depois da guerra, ele teve uma compensação de total, ao longo dos 21 anos que ele viveu depois do fim da Segunda Guerra Mundial, de $35 mil. Ele não recebeu a compensação por aquilo que ele fez. Ele chegou a criar galinhas e ele morreu falido. Ele declarou falência 2 anos antes da morte dele. Morreu pobre. Morreu dependendo de alguns judeus, porque os judeus demoraram a enriquecer de novo. Então, na época dele, eles ainda eram pobres também, que estavam saindo daquela condição. Então, mesmo que eles quisessem ajudá-lo, ele morreu vivendo de favor de alguns judeus que davam algumas doações para ele, porque ele quebrou por conta de uma decisão que ele tomou. Mas esses 1.200 judeus que ele salvou hoje são 10 mil descendentes, filhos e netos e bisnetos que foram salvos por conta de uma decisão que ele tomou. Uma decisão influenciou a vida inteira dele, influenciou a vida de pelo menos 10 mil pessoas. É óbvio que a gente não tem ideia das bifurcações que essas coisas aconteceram. Uma decisão que, se ele vai tomar baseado nas emoções, ele jamais tomaria a decisão que ele tomou. Se ele fosse tomar essa decisão baseada num ganho pessoal, ele jamais tomaria a decisão que ele tomou. Nós temos uma outra figura histórica que pode ajudar a gente a entender isso melhor, que é a princesa Isabel. Figura histórica pouco conhecida por conta da propaganda republicana que foi feita depois do golpe de 1889, quando o Marechal Deodoro derrubou a monarquia brasileira e proclamou a república ditatorial militar e que se manteve por muitos anos depois disso. Princesa Isabel, em 1888, ela se encontrou diante de uma situação onde ela podia assinar uma lei que ia libertar todos os escravos do Brasil, mas que se ela fizesse isso, ela perderia o apoio e a sustentação de todos os grandes donos de terras e donos de propriedades e donos de pequenas fábricas, que o Brasil ainda não tinha muitas fábricas, não era muito industrializado na época, do Brasil. E que se ela fizesse isso, ela perderia o apoio necessário para que o dia que o pai dela morresse, ela se tornasse a imperatriz do Brasil e a monarquia continuasse sendo o regime de governo. E eles passaram a apoiar os republicanos para poder derrotar, e ela, sabendo disso, sabendo do que ia acontecer com a família dela, com os descendentes dela, ela resolve mesmo assim, em 1888, 3 de maio, assinar a Lei Áurea, que libertou todos os escravos do Brasil. E a gente sabe quais foram as consequências dessa decisão. Uma outra decisão, se ela tivesse que tomar, baseada nas emoções dela, naquilo que ela estava sentindo, às vezes olhando até para os próprios filhos e netos e as consequências que isso ia ter para a família deles, ela não tomaria a decisão que ela tomou. E foi difícil achar essa heroína brasileira, né? A Letícia que ajudou a gente a pensar, porque quando a gente vai pensar assim, quem nós temos no Brasil como uma figura histórica de referência, de liderança, de uma pessoa que tomou a decisão de se auto-sacrificar, de perder para que muitos viessem a ganhar. E foi difícil da gente encontrar a Princesa Isabel, uma pessoa que fez isso dentro da nossa história. Decisões que impactaram não só o resto da vida dessas pessoas, como impactaram gerações depois deles, impacta a vida de pessoas até hoje. Então, nós nunca sabemos o que está em jogo em termos de consequências quando nós temos que tomar algum tipo de decisão. Na verdade, baseado nas nossas decisões, gerações podem ser impactadas. Nós podemos mudar a vida de gerações. Se você teve um filho, você já fez isso de certa forma. Que o fato de você ter decidido ter um filho fez com que uma pessoa que não ia existir passasse a existir, e talvez algumas outras pessoas, e talvez muitas outras pessoas, e talvez os próximos 100
200 anos, centenas de pessoas vão existir por conta da decisão que você tomou e vão ser impactados e vão receber de alguma maneira algum tipo de influência por causa da decisão que você tomou de ter um filho. Porque essa pessoa ainda vai influenciar a vida de outras pessoas também, positiva ou negativamente. E aí a maneira como você vai criar o seu filho vai influenciar isso também. E além disso, pequenas decisões podem alterar toda a trajetória da sua vida. A sua vida inteira pode ser transformada por uma pequena decisão que você toma. Que às vezes na hora que você toma ela, você nem imagina o impacto que isso vai ter, ou as consequências, ou os desdobramentos que isso vai ter na sua própria vida. Na verdade, nós não sabemos exatamente todas as consequências de uma decisão que a gente toma. Mas uma coisa a gente sabe com certeza. Decisões privadas têm ramificações públicas. As decisões que você toma, elas não ficam só para você. Elas não afetam só a sua vida, porque nós estamos interligados. Nós estamos conectados entre nós e com uma série de outras pessoas que são influenciados pelas decisões que a gente toma. Então, ao longo desse mês, nessa série, nós vamos pensar em 4 perguntas que nós podemos fazer para ajudar a tomar melhores decisões e gerar menos arrependimentos a partir das decisões que a gente normalmente toma. 4 perguntas que podem nortear a gente de alguma maneira, que no momento que você estiver tomado pelas emoções, você tiver que tomar uma decisão, e talvez você já estiver tomando uma decisão, e você perceber que você já está inclinado para tomar aquela decisão, você pode parar e fazer 4 perguntas para ajudar você a perceber, será que essa realmente que eu estou pensando é a melhor decisão a tomar, ou eu poderia fazer alguma coisa de maneira diferente? A primeira pergunta, que é que a gente vai refletir sobre ela hoje, é: eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo de verdade? E aí a gente precisa ser repetitivo às vezes com a gente, para a gente pensar sobre isso aí. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo de verdade? Essa pergunta ela é importante porque nós somos ótimos vendedores quando o assunto é vender péssimas ideias para nós mesmos. Você pode até não ser um bom vendedor para fora, você pode até não conseguir convencer outras pessoas a comprar o seu produto, mas na hora que você quer vender um produto ruim para você, você normalmente consegue se convencer de comprar aquele produto e você acaba comprando ele de você mesmo. Nós somos excelentes convencedores de nós mesmos, talvez porque nós somos as pessoas que melhor nos conhecemos, e eu não vou nem conseguir declinar corretamente no português essa frase, porque você sabe aonde o calo aperta, você sabe aonde é fácil de você ser enganado, então você sabe como que é fácil você se enganar a si mesmo também, melhor do que ninguém. Por isso que as piores decisões que você tomou na sua vida, elas foram vendidas a você por você mesmo. Foi você que se convenceu, no final das contas, a tomar aquela decisão que no final foi péssima para você e gerou arrependimento para você. Então, a gente tem algumas maneiras de vender péssimas ideias para a gente mesmo, que são as justificativas que a gente vai criando. Vou pegar um exemplo bobinho, meu, mas que mostra, que deve ser de metade talvez de vocês aqui, mas que mostra como que a gente é fraco na hora da gente tomar a decisão. Então, eu estou tentando, emagrecer, estou tentando ter uma vida mais saudável, estou tentando parar de comer porcaria o tempo inteiro, o dia inteiro. Eu sei que eu tenho que fazer isso, o médico fala para mim que eu tenho que fazer isso, o espelho fala para mim que eu tenho que fazer isso, o Laí Ribeiro no YouTube fala para mim que eu tenho que fazer isso, todo mundo fala para mim que eu tenho que fazer isso. E aí eu estou vivendo o meu dia a dia, chego segunda, terça, não sei o quê, e surge a barra de chocolate, de amendoim, shot, na minha frente. Ou um brigadeiro, uma palha italiana, ou pior de todas as coisas, a Coca-Cola para empurrar aquela comida ruim que eu não estou afim de comer na hora do almoço, do feijão com arroz ali que eu não gosto de comer. E eu pensei, se eu ainda for comer isso aqui com água, vai ser pior ainda. Eu sou um excelente vendedor de engano para mim mesmo, porque eu começo a pensar assim, poxa, eu trabalhei tanto essa semana, às vezes é segunda-feira ainda, e eu penso assim, eu mereço me dar
essa folga, né? Esse presente, esse prêmio. Afinal, eu estou tão cansado. Se não tiver nem um pouquinho de coisa aqui, de recompensa no final do dia, de que vale fazer tudo aquilo que eu faço, né, ao longo do dia ou ao longo da semana, e a hora que eu vejo, já abri a barra de chocolate e estou comendo. Vendi a ideia para mim mesmo. Sou mestre em fazer isso. Você deve fazer isso também, ou alguma coisa parecida. E nós fazemos esse tipo de coisa, basicamente, em 3 grandes áreas da nossa vida. Basicamente, ou nas 3, ou em uma das 3, mas essas são as 3 principais áreas da vida da gente que nós conseguimos vender más ideias para a gente mesmo. Compras desnecessárias, relacionamentos tóxicos e hábitos destrutivos. Provavelmente suas péssimas decisões, elas estão encaixadas em algumas dessas coisas aqui. Em algumas dessas questões. As coisas das quais você se arrepende mais, as coisas talvez que você está enlaçado nelas e tentando se desembaraçar delas, elas vão se encaixar em alguma dessas situações aqui. E esse tipo de coisa acontece por causa disso. Nosso cérebro e nosso coração, eles têm um relacionamento interessante dentro da gente mesmo. O coração, normalmente, ele é extremamente agitado. Ele fica indo de um lado para o outro, pensando, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e não sei o quê, eu tenho vontade disso, e desejo, e é agitado o tempo inteiro e tudo. E ele chega para o cérebro, e ele fala assim, cérebro, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Arranje uma justificativa para a gente poder pegar aquilo ali e fazer aquilo ali que eu estou doido para fazer. O cérebro, que é inteligente, por isso ele chama cérebro, ele sabe que é muito difícil você justificar um desejo. É muito difícil você pegar um desejo que no final vai ser prejudicial para você de alguma maneira e justificar ele para você mesmo tomar a decisão de fazer aquilo ali. Então o cérebro, que é inteligente, ele pega o desejo do coração e ele transforma o desejo do coração em uma necessidade. Porque é muito mais fácil para você justificar uma necessidade. E é aí que o engano começa. Porque você não fala assim, eu quero aquilo, você fala assim, eu preciso daquilo. Não é simplesmente uma coisa que você fala assim, puxa, que vontade de comer uma coisa. Não, eu preciso comer alguma coisa, porque senão eu vou ficar mal-humorado, eu vou ficar triste, eu vou perder a motivação e não sei o quê, eu preciso estar motivado, eu preciso estar alerta, eu preciso estar, não sei o quê. E meu cérebro transformou aquilo numa necessidade. Necessidades a gente corre atrás. Necessidades, a gente sana elas de alguma maneira. Porque você precisa resolver necessidades. Se privar de desejos, tudo bem. Se privar de necessidades, isso a gente não faz. Mas isso é um engano. E uma vez que isso começa, é muito difícil para a gente ser honesto com a gente mesmo. Você não consegue mais. E aí, provavelmente você caiu. E a pergunta é, por que nós somos tão propensos ao auto-engano? Por que é tão fácil da gente se enganar? E da gente se convencer a fazer aquilo que no final das contas vai prejudicar a gente ou não é a melhor de todas as situações ou o melhor caminho? Nós temos uma resposta que foi dada por um profeta do Antigo Testamento. Ele resumiu e ele conseguiu responder isso em uma frase, mas ele disse isso dentro de um contexto muito interessante. Jeremias, ele viveu por volta do ano 600 a.C. E nessa época, ele trabalhou com aproximadamente 6 reis de Israel diferentes. Ele foi o conselheiro, ele foi mais do que isso, ele foi a voz de Deus para aproximadamente 6 reis de Israel. Então você imagina assim, hoje a gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus que a gente pega e lê. Imagina se você tivesse o cara que escreveu aquilo ao vivo, falando para você. Você não precisaria ler a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus vinha até você e falava com você as coisas. Era isso que acontecia com esses reis de Israel na época de Jeremias. Quando ele estava escrevendo o livro dele, inspirado pelo Espírito Santo, que a gente tem aqui como palavra de Deus, regra de fé e prática para a vida da gente, quando a gente lê, a gente fala, eu tenho que enquadrar a minha vida nisso aqui. Ao invés de ter que ler o negócio, o Jeremias ia lá ao vivo e falava
com os reis. Só que, mais ou menos da mesma forma que acontece com a gente, acontecia com eles. Eles não eram muito inclinados a dar ouvido para o Jeremias, a ouvir aquelas coisas, porque o Jeremias estava falando para eles aquilo que realmente ia ser bom para a vida deles. E aí, como a gente faz com as coisas boas para a vida da gente, os reis ficavam tentando se enganar. E mais, eles eram reis. Reis normalmente não gostam de ouvir de outra pessoa o que eles têm que fazer na vida deles. Parece mais ou menos com a gente nos nossos reinos particulares. Quando você cria o seu reinado, onde você é rei da sua vida, pelo menos, você não gosta muito de interferência externa na sua vida. E nessa época que o Jeremias estava falando com os reis e sendo a palavra de Deus falada, antes de reduzir isso à escritura e se transformar isso num livro, existia um outro rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. A Babilônia, nessa época, era o império dominante da região aonde Israel estava inserido dentro dela. E o rei Nabucodonosor, ele chegava em alguns lugares, ele conquistava alguns países, alguns reinos, algumas regiões, e ele aprisionava aqueles reis. Mas em alguns outros lugares que ele chegava, por questões deles lá, política e etc., eles colocavam os reinos debaixo de uma situação de vassalagem, onde esses reis dos reinos menores, eles tinham que pagar um tributo por Nabucodonosor, pagar um imposto especial para ele, e se eles pagassem esse imposto especial para eles, eles não precisavam destruir a cidade, matar as pessoas, tirar o rei de lá, eles podiam continuar administrando o reino deles, ou a cidade deles, ou aquilo que eles estavam administrando na época deles. Não, na época do Nabucodonosor reinando, ou imperando sobre o império babilônico, do qual o reino de Israel, o reino de Judá, fazia parte, tinha um rei chamado Jeoaquim, que era um rei, até um rei bem novo na época, que um dia ele resolveu se rebelar contra o rei Nabucodonosor. Um dia veio na cabeça dele que ele não ia mais pagar tributos para o Nabucodonosor, e eles tinham que ser livres, e Deus estava com eles, porque Deus já tinha, 800 anos atrás, libertado eles do Egito e aberto o Mar Vermelho e tirado de outro império poderoso que eram os egípcios, e depois de um tempo depois libertou eles dos filisteus, e cerca de 100 a 150 anos antes disso aqui tinha libertado eles do império assírio. Agora Deus ia libertar eles dos babilônios também, e eles iam se rebelar contra os babilônios. E aí Jeremias chegou para ele e falou assim: olha, isso não é uma boa ideia. E aí Jeremias e alguns outros tentaram convencer ele e falar assim: olha, não é bem por esse caminho que você deve ir, a coisa não está tão legal assim, nós não estamos como povo, como nação, obedecendo a Deus, Deus não está tão satisfeito com a gente assim, existem algumas situações que a gente precisa resolver internamente aqui. Mas o rei Jeoaquim, no alto da sua arrogância, da sua prepotência, do seu desejo, ele manda uma mensagem para o Nabucodonosor e fala assim: a partir de agora eu não pago mais tributo para você, e agora nós somos um Estado independente. Para a gente ter uma noção do que implica essa decisão do Jeoaquim, era como se a cidade de Porto Alegre, com a brigada militar, declarasse guerra contra o Brasil. Era isso que ele estava fazendo. Então você pega só a brigada militar de Porto Alegre, nem o Wagner entra na situação. Nem o Wagner entra lá. Né? E a brigada militar são soldados que vão enfrentar o Brasil, a nação brasileira. Era isso que o Jeoaquim estava fazendo. É óbvio que é uma decisão ruim. É óbvio que isso não vai dar certo. É claro que no final das contas, com o profeta de Deus falando com ele, Deus não está nesse negócio, só na força deles, eles não vão conseguir fazer aquilo que eles estavam tentando fazer. Mas o rei Jeoaquim, ele tentou aquilo de qualquer forma, e no final ele se deu mal. E o Nabucodonosor, ele tinha um hábito muito peculiar. Tem gente que coleciona moeda, né? Eu gosto de colecionar moeda. Tenho lá 54 países diferentes, moedas desses países, e moeda, uma da época do nascimento de Jesus, por volta do ano 21 depois de Cristo, lá do Tibério César, uma do Constantino, e um monte de 1700 para cá também. Tem gente que coleciona selo, não sei se isso ainda existe, né? Quando eu era criança, as meninas da escola colecionavam papel de carta e levavam uns fichários assim para a escola com papel de carta. E tem gente que coleciona
coisas mais excêntricas assim. Nabucodonosor era mais doido do que todos nós juntos. Ele colecionava reis. Essa era a coleção dele. O que ele fazia? Todas as vezes que ele chegava num local e ele conquistava uma nação, ele pegava o rei daquela nação, ele cegava aquele rei e ele levava o rei para a Babilônia. E o rei ficava numa masmorra lá, num lugar preso, sendo alimentado cego, junto com um monte de outros reis. E quando Nabucodonosor fazia uma festa, fazia alguma coisa assim, que ele queria mostrar o poder dele para os outros amigos dele lá, ele trazia esses reis, colocava esses reis enfileirados com a mão um no ombro do outro, assim, e fazia com que esses reis cegos desfilassem dentro lá do salão do palácio dele para poder se mostrar para os amigos dele lá, como que ele era poderoso e etc. Era a coleção dele. E Jeoaquim se tornou parte da coleção de reis de Nabucodonosor. E aí, quando Nabucodonosor fez isso, colocou Joaquim na coleção dele, ele nomeou o tio de Jeoaquim, o Zedequias, rei, no lugar do Jeoaquim. Falou assim, olha, seu sobrinho fez bobagem, foi para a coleção, você vai assumir agora o local dele, você que vai governar agora a nação de Judá, você vai ficar em Jerusalém reinando, volta a pagar o tributo para mim, não se rebelem mais, você viu o que eu fiz aqui, e está tudo certo, a gente continua, beleza, e por 11 anos Zedequias continuou administrando Jerusalém e Judá debaixo dessa vassalagem com o rei Nabucodonosor. 11 anos depois, Zedequias teve a mesma ideia do Joaquim. E o Jeremias virou para ele e falou assim, não faz isso. Essa decisão é péssima. Deus não está nesse negócio. Se você fizer isso, você vai perder o trono, você vai perder sua família, a cidade de Jerusalém vai ser destruída. Deus está dizendo que isso vai acontecer, não toma essa decisão. Não faz isso. E Zedequias fez aquilo que normalmente a gente também faz. Criou um monte de justificativas na cabeça dele para fazer isso. É interessante como que, lá em 2 Crônicas, Esdras, que escreveu esse pedaço do texto de Crônicas, ele relata qual que era a postura do rei Zedequias. Ele fala assim, o rei Zedequias fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. E não se humilhou diante do profeta Jeremias. Humilhar é uma coisa que o coração normalmente não faz. Humilhar é uma coisa que os desejos e as vontades normalmente não fazem. Pelo contrário, os nossos desejos, eles são sempre de exaltar. Eles são sempre de ficar por cima. Eles são sempre de não se privar. Eles são sempre de você ter rápido aquilo que você quer ter e não de você não ter aquilo que você não quer ter. Afinal, você tem uma série de justificativas na sua cabeça de por que você merece aquilo que você está querendo. E é isso que está acontecendo com o rei Zedequias aqui também. Os desejos dele, o coração dele, colocaram ele numa situação onde ele falou, eu não vou me humilhar diante do Jeremias. Eu não vou me submeter a isso que ele está apresentando. Que lhe falava como porta-voz do Senhor. Hoje ele ainda fala para a gente como porta-voz do Senhor no livro dele, e ele falava ao vivo com o Zedequias naquela época. E aí o Zedequias, ele mandou jogar o Jeremias numa cisterna seca, para que ele ficasse preso lá, para que ele não ficasse desmotivando o povo, porque ele resolveu que ele também ia atacar com o resto dos brigadianos que tinha sobrado do Jeoaquim antigamente, o resto da nação deles lá do Nabucodonosor. E ele se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. E ele tornou-se muito obstinado. Eu acho interessante a maneira como Esdras relatou isso aqui, porque muitas vezes, e é um cuidado que a gente precisa tomar, porque normalmente quando a gente participa ou assiste ou lê uma palestra motivacional, ou um livro motivacional, ou de autoajuda, ou qualquer coisa assim, obstinação é tido como uma qualidade e não como um defeito. Normalmente, essas pessoas obstinadas, elas são elogiadas. Assim, não, fulano foi obstinado, ele correu atrás dos seus sonhos e ele chegou lá. Ele conseguiu, ele superou todos os desafios, todas as situações, porque é um cara obstinado e ele conseguiu chegar lá. A Bíblia não chama a obstinação de qualidade. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma situação, que às vezes eu lembro em uma outra circunstância também,
Eu não sei quantos de vocês assistiram aquela palestra que o Steve Jobs dá para a Universidade de Stanford, com os alunos que estavam formando em Stanford, e ele conta, em cerca de 15 minutos, ele conta a trajetória da vida dele. É uma das palestras mais famosas dele, tem no YouTube legendado, se você quiser assistir. Eu acho que tem até dublado, eles dublaram já essa palestra dele, que é a mais famosa palestra dele. E nessa palestra, o Steve Jobs ele conta da trajetória dele, de todas as situações, quando ele largou a faculdade na década de 70 para poder criar a Apple, né? E todos nós somos influenciados pelo Steve Jobs, se não 100% de nós, eu acho que 90% de nós tem um smartphone no bolso hoje, deve ter talvez 2 pessoas no máximo aqui que tem ainda um telefone de tecla, o resto de nós todos têm isso aqui, e isso aqui surge a partir de uma decisão que ele toma, e ele conta nessa a palestra dele, de largar a faculdade e se inscrever num curso de desenho, e a partir daquilo ele começa a tomar um monte de decisões na vida dele que fez com que ele se tornasse quem ele se tornou e a empresa dele se tornasse aquilo que ele se tornou. E aí ele está discursando para aqueles jovens lá de Stanford falando, você tem que correr atrás do seu sonho, quando alguém disser que você não consegue, você tem que dizer não, você consegue sim, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. O problema é que para existir um Steve Jobs, você tem que ter umas 500 mil pessoas que não são ele. Porque se todos forem Steve Jobs, ele não consegue se destacar. Ele se torna uma pessoa normal. E um sujeito como ele não é só uma pessoa inteligente. Ele é uma pessoa que soma inteligência com sorte, com oportunidade, com aproveitamento de oportunidade, com estar no lugar certo, na hora certa, conhecendo as pessoas certas. A soma de fatores que precisa acontecer para um sujeito desse dar certo é uma soma enorme. Que nas palestras motivacionais, elas não entram na equação na hora de passar para a pessoa por que ela vai conseguir chegar lá. Então, se todos aqueles alunos de Stanford fizerem exatamente a mesma coisa que Steve Jobs fez, 90% deles vai falir, vai quebrar, não vai dar conta de manter o negócio, como acontece com boa parte das pessoas que empreendem em qualquer outro lugar. E aí o que acontece? Ao invés de ensinar a pessoa aquilo que Jesus disse, você vai ir para uma guerra, você senta e você analisa. Se você com 10 mil soldados ganha do cara que vem com 20 mil soldados. E se na análise sua você descobrir que o seu soldado não vale 3 por 1, ele vale 2 por 1 que vai dar empate, ou 1 por 1 que você vai obviamente perder, você manda uma embaixada de paz e você fala, olha, não vamos atacar não, vamos brigar não. Vamos resolver isso aqui na paz, eu pago o tributo para você bem tranquilamente. Jesus ensina a gente a fazer isso, analisa, pensa antes de tomar a decisão, calcula, vê se vai dar certo. Não chega, tira lá do seu bolso e fala assim, não, mês que vem eu vou ganhar R$2.000, então eu vou fazer uma prestação de R$1.000 e o Senhor proverá o meu sustento, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. E você compromete metade do seu salário numa parcela de um negócio, na fé de que Deus vai ajudar você. Jesus ensina a gente a não fazer isso. Ser obstinado não é uma qualidade. Ser obstinado é um defeito. E Zedequias tornou-se muito obstinado. E ele virou mais um rei na coleção do Nabucodonosor. Nabucodonosor manda o exército dele para Jerusalém, mata todos os filhos dele na frente dele, deixa 1 ou 2 vivos lá, mas a maioria mata na frente dele, executa os filhos dele na frente dele, enquanto ele ainda está enxergando. Depois que mata os filhos dele, cega ele, coloca uma corrente no pescoço dele e leva ele para a Babilônia, para ele passar o resto da vida dele, colocando a mão na frente de um rei, tendo um outro com a mão no ombro dele e desfilando na frente do palácio do Nabucodonosor. Uma decisão que ele toma, que influencia não só o resto da vida dele, como o resto da geração dele, e como a vida de todas aquelas pessoas, porque Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém, queima o templo, queima a cidade, derruba o muro e leva o pessoal para a Babilônia. E aí a gente consegue ler no livro de Daniel e em alguns outros livros da Bíblia as histórias dessas pessoas que foram para lá.
E aí, Jeremias ele escreve por que isso acontece. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de tomar boas decisões? Por que as pessoas, igual estava acontecendo na época dele com os reis, normalmente, diante de uma possibilidade de tomar uma decisão, normalmente tomam decisões baseadas nas suas emoções e depois se arrependem das consequências daquelas decisões quando você não tem muito mais como resolver aquela situação. E essa é a conclusão que Jeremias chegou lá no capítulo 17, no versículo 9. Ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E ele está falando de todo o coração. Ele está falando do meu coração, ele está falando do seu coração, do coração dele, do coração do Zedequias, do coração do Nabucodonosor, que uns 20 anos depois disso aqui estava tão orgulhoso e arrogante que Deus fere ele com uma esquizofrenia louca lá na cabeça dele, ele vai pastar e fica 7 anos vivendo igual um animal bem doidão, e aí o pessoal só cercava ele ali porque não sabia o que fazer com ele. Ele fica 7 anos louco da cabeça, também por conta das decisões erradas que ele foi tomando depois ao longo da vida dele. Então o coração do Nabucodonosor, do Zedequias, do Jeremias, o meu e o seu, todo coração é enganoso. E é interessante que existe uma diferença entre ser desonesto e ser enganoso. A desonestidade ela é mais fácil de ser identificada, porque a desonestidade é uma mentira. Ela é uma mentira clara, ela é uma situação que você tenta passar uma coisa que não é por uma coisa que é. O engano, ele lida com verdades, ele lida com meias verdades, ele lida com mentiras, ele coloca tudo dentro do liquidificador, bate e te apresenta uma proposta. E te apresenta uma ideia. A desonestidade, você sabe que o negócio está errado e você vai lá tentar fazer aquilo passar como certo. O engano, você se convence de que aquilo é certo. Você se convence de que aquilo não tem problema. Então olha que interessante, ele não fala que o coração é desonesto, que ele deliberadamente toma a decisão de seguir aquilo que é errado. A gente faz isso quando a gente peca em outras circunstâncias. Mas o nosso coração ele é enganoso. Ele constrói uma justificativa para aquilo que vai ser ruim parecer bom no momento de você tomar a decisão. De que aquilo que no final vai dar tudo errado, parecer que não vai dar nada. E que vai dar certo. Que você merece. Que você fez por onde. Que você construiu, porque as pessoas não sabem o que você está vivendo, as pessoas não conhecem a sua história, as pessoas não sabem o que você teve que fazer para chegar até onde você chegou. E aí o seu coração traz para você todas as justificativas para que aquilo possa parecer a decisão certa a se tomar. Engano pressupõe uma agenda. Tem alguma coisa por trás. E aí o Jeremias continua. E a sua doença é incurável. Isso significa que nunca vai resolver. Isso significa que nunca vai passar. Isso significa que nunca vai chegar um momento da sua vida que você vai falar assim, não, agora o meu coração sarou. E ele sabe tomar as decisões. E por isso, siga o seu coração. Jeremias fala, não, isso nunca vai acontecer. Nunca vai chegar um momento que você vai falar assim, não, suas emoções podem conduzir você para as decisões mais sábias a tomar. Ou para as decisões mais certas a se tomar. Ele é incurável. E ele fala uma terceira coisa nesse versículo também que é bem interessante. Quem é capaz de compreendê-lo? É por isso que às vezes você olha para trás, para algumas decisões que você tomou na sua vida, e você fala assim, como que eu tomei essa decisão? Como que eu fiz isso? Eu não consigo entender por que eu fiz isso. É por isso que às vezes você olha para a vida de pessoas que você considera pessoas inteligentes e que tomam decisões erradas, e você fala assim, como que ele tomou essa decisão? Como que ele fez isso? Eu até podia tomar essa decisão, mas ela tomou essa decisão? Ninguém é capaz de entender. Ninguém é capaz de compreender
um coração que é enganoso e incurável. E que ele não tem solução. Ele nunca vai ser confiável. Ele nunca vai chegar num momento que você vai falar, posso acreditar nele, porque agora ele sabe, ele aprendeu a tomar as decisões que precisam ser tomadas. E é por isso que a gente precisa voltar para a nossa primeira pergunta quando a gente vai tomar uma decisão. Quando chega na hora de você decidir para a direita ou para a esquerda. Quando chega na hora de você decidir aceitar ou não aceitar, fazer ou não fazer. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? De verdade? Por que eu estou tomando essa decisão? O que está por trás do meu desejo de tomar essa decisão? Da minha vontade de fazer isso que eu estou fazendo? Eu estou vendendo alguma coisa para mim? O que eu estou vendendo para mim nesse momento? O que eu estou tentando me convencer de, nesse momento que eu estou tentando tomar essa decisão? É você sentar com você mesmo e chegar nessa resposta. E aí quando você faz essa pergunta para si e você conversa consigo mesmo nesse nível, muitas vezes a resposta ela é aterrorizante. Porque você descobre coisas sobre você que você não acreditava que estava lá. Que você nem acreditava existir. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, todas as pessoas, todos nós somos maus. Quando a gente fala isso genericamente. E você sabe por que é fácil isso? Porque quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que a gente considera maldade de verdade, a gente fala assim, aquele cara é mau, como se você não fosse. Então, quando a gente aceita falar assim, não, todos somos pecadores, todos somos maus, isso faz parte dessas mentiras que a gente conta para a gente mesmo. A gente tem uma dificuldade enorme de ver a gente como aquele cara mau que fez aquela coisa lá que você repudia totalmente quando você vê o outro cara fazendo. Por isso que muitas vezes você responder essa pergunta para você mesmo é aterrorizante. Porque você descobre coisas em você que você não gostaria de descobrir. Mas essa pergunta, ela também é libertadora. Porque você pode se libertar do engano, que você está impondo para si mesmo. Você pode descobrir o que seu coração estava tramando contra você antes de acontecer. As respostas que você tem dessa pergunta, elas são esclarecedoras. Porque elas mostram para você alternativas que talvez até então você não estava enxergando. Porque muitas decisões erradas que a gente toma e depois a gente fala assim, mas eu não tinha o que fazer. Diante da situação que eu me encontrava, eu não tinha outra alternativa. Mas quando você faz esse tipo de pergunta, e você tem algumas respostas dentro dessa pergunta, você esclarece a si mesmo de outras alternativas e outras possibilidades antes de você tomar a decisão que você estava querendo tomar. E as respostas que você vai ter a partir dessa pergunta, elas são capacitadoras. Porque elas te dão a capacidade de tomar boas decisões. De fazer aquilo que você não vai precisar se arrepender depois de ter feito. Então essa é a primeira pergunta. Você precisa tomar uma decisão. Você está sendo verdadeiro com você mesmo, de verdade? Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, de verdade? Que tal você sentar e você escrever todas as razões que está levando você a tomar as decisões que você está tomando hoje? E hoje você está diante de algumas decisões que você precisa tomar para a sua vida, alguns direcionamentos que você precisa dar para a sua vida. Que tal sentar e escrever os motivos reais de todas as decisões que você está tomando, tudo que está em curso na sua vida, que às vezes você ainda pode mudar. E quem sabe fazer isso para as próximas decisões que você vai ter que tomar a partir de hoje. E aí você pode responder, eu estou vendendo isso aí para mim? Ou isso é realmente um motivo justo, correto, real? Isso é eu me vendendo uma ideia? Ou isso de fato é uma realidade? Vamos ficar de pé para a gente orar?
Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste da gente e continua sempre mostrando e iluminando o nosso caminho e nos alertando e nos dando a oportunidade de tomar melhores decisões. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante que fica enchendo a gente de regra e torcendo para a gente se dar mal, mas é um Deus próximo que orienta a gente no caminho da gente, nas situações que a gente vive e convive no nosso dia a dia. Obrigado por isso. Queremos que o Senhor nos ajude a internalizar essa conclusão que o Jeremias teve quando ele viu aqueles erros todos que estavam sendo tomados lá atrás. Todas aquelas decisões ruins daqueles reis que levaram eles a situações que certamente eles se arrependeram delas. E essa conclusão tão simples, mas tão rica se aplicada, que o Senhor nos ajude a internalizar isso e a tomar decisões sempre honestas, sempre verdadeiras. Nos ajuda a identificar quando a gente está tentando vender ideias para a gente mesmo, vender decisões erradas para a gente mesmo, para que a gente possa viver uma vida com menos arrependimentos. Peço que o Senhor nos ajude também, quem sabe, a levar isso para pessoas que a gente conhece, que estão enfrentando momentos decisivos nas vidas delas e que de alguma forma compartilharam com a gente nos últimos tempos. Nos ajuda a levar essa sabedoria do Senhor para elas também, para que, quem sabe, elas possam encontrar o Senhor nesse processo de decisão, assim como nós estamos nos aproximando mais ainda de Ti. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, leve a gente em paz para casa, livre a gente do mal, não deixe a gente cair na tentação do auto-engano. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.